Nesse vídeo eu estarei falando sobre os materiais que eu usei no segundo semestre da faculdade de medicina. Especificamente na faculdade de medicina da Uninove de Guarulhos, e eu faço pelo FIES. Um dos mais falados, mais desejados, né, de quem entra, começa a fazer faculdade de medicina ou até mesmo outra área da saúde, são os jalecos. E eu não comprei na Shein nem na Lovita, porque eu realmente não tinha porta-jaleco, então eu usava esses saquinhos. Esse daqui foi o que os meus pais me deram antes de eu começar a faculdade. Olha, o sobrenome tá até diferente, né? Lívia D.O. Santos. Acho que dá pra ver, né? O bordado tá nesse braço aqui. O meu nome e o curso tá desse lado, do lado esquerdo, e o bordado está do lado direito. Esse outro jaleco aqui foi da cerimônia de jaleco, que o centro acadêmico da minha faculdade que fez. E aí, esse aqui tá com sobrenome diferente. Tá Lívia de Oliveira S. E o bordado aqui tá do braço esquerdo, no caso, no mesmo lado que tá o nome. E esse foi a minha irmã mais velha que me deu, ela que me patrocinou nesse jaleco aqui. São os mesmos jalecos que eu usei no primeiro semestre, usei no segundo semestre também, assim, sem problema nenhum. Lava, não é descartável, você não precisa comprar vários jalecos pra usar um cada semana, até porque você nem usa todo dia. Assim, usa nos estágios, usa nos laboratórios, que são obrigatórios jaleco, mas pra isso, só que é marcado, então você sabe quando você vai no laboratório, né, geralmente a professora avisa, você sabe quando tem estágio. Quando a gente foi nas UBSs, né, pra fazer trabalho de extensionista, também precisava de jaleco. Para apresentação do trabalho de extensionista também precisou de jaleco. É avisado antes, então você fica sabendo. Se é tipo assim, eu entrei na faculdade agora e eu não tenho jaleco. Tem muitos veteranos que emprestam. O próprio centro acadêmico já emprestou também jaleco pra gente fazer uma aula de sutura. Enfim, então, sempre tinha um jeito de você arrumar um jaleco. Mas é bom você ter o seu, né? Muito bom pra seu próprio. Mas se caso, tipo assim, eu não consegui pegar agora, vai ter gente que vai poder te emprestar. Igual, eu tenho dois, né? E às vezes eu emprestava para minhas amigas quando elas esqueciam. Não sei se a todas as faculdades é essencial, precisa no primeiro semestre. Mas como onde eu faço, a gente tem estágio, tem laboratório que é obrigatório desde o primeiro semestre, então pra gente é obrigatório sim. Mas nós tínhamos umas alternativas, né? Que era pegar emprestado com outra pessoa. Mas se você tiver a oportunidade de ter, né? Na sua faculdade, os veteranos falaram que precisa, então tem o seu, é bom ter o seu. Eu acho que esse daqui é um polêmico, né? Esteto é polêmico. Será que pode? Será que é obrigatório desde o primeiro semestre? Não foi algo assim obrigatório na minha faculdade, porque sempre tinha lá, né? No vídeo do primeiro semestre eu falei isso e continuo falando. Sempre tinha lá esteto pra gente usar, ou se não algum amigo levava, ou tinha nos estágios um esteto lá, a gente tinha que higienizar pra usar, claro. O meu primeiro semestre foi de locomotor, então foram raras exceções que a gente teve que usar o esteto. Mais no estágio, que a preceptora ensinava a gente alguma coisa e tal. Só que no segundo semestre a gente tava vendo cardio e respiratório, então a gente teve bastante contato com o esteto. Mas igual eu falei, não era obrigatório você ter, não era obrigatório você levar um esteto seu, porque sempre tinha lá. Mas eu ganhei, tá? Eu ganhei, esse aqui eu ganhei da faculdade, inclusive essa cor eu ganhei no sorteio. Todo mundo ia ganhar, só que tinha poucos bordô. E aí tinha gente que quis ficar lá pra poder sortear e teve gente que só quis o preto mesmo, que tinha de montão. E aí eu quis ficar lá pra sortear, falei, quem sabe? Ganhei o bordô, nem acreditei. E esse aqui eu ganhei da minha tia. Se eu não me engano, eu não sei se foi, eu acho que foi de aniversário que eu ganhei dela. E tá aqui, gente, então eu tenho dois. Falei, né, que eu sempre, que eu ia levar, que eu ia deixar um lá no armário. E eu sempre esquecia de levar. Sério, eu sempre esquecia. E quando eu levava, eu não usava. Aí eu falava assim, então eu vou levar pra casa, quando precisar eu trago de novo. Esquecia de novo. Então foi o segundo semestre inteiro esquecendo de levar o esteto, mas como eu falei, sempre tinha lá quando a gente precisava usar. Esse daqui também, que é o estigma, que muita gente também deve achar polêmico. Eu preciso ter também. Igual eu falei, né? No segundo semestre a gente viu cardio e respiratório. Então, a gente precisou disso aqui sim, né? Pra ferir pressão, pra ter uma ideia, né? Como funcionava. Mas é a mesma linha de raciocínio do esteto. Sempre tinha lá também na faculdade, tinha lá no estágio, ou algum amigo levava nosso, né? Então, sempre tinha lá. Mas eu também esquecia de levar o speaker, mas eu vou lembrar, gente, eu vou lembrar. Mas é porque eu deixei acomodar, né? Sempre vai ter lá, então não é obrigatório levar, gente. Mas assim, em minha defesa, eu sempre fui de levar muita coisa, porque como eu moro longe, eu já levo o mundo na minha bolsa. Então, isso aqui ia pesar, vamos dar um desconto pra mim. O que eu usava pra estudar, já trouxe aqui, né, como spoiler. Eu levava o meu tablet,
Aqui, eu esqueci qual que é ele, gente. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês qual que é ele. Eu, inclusive, até coloquei aqui o roteiro pra eu poder saber o que eu devo falar. A gente demorou pra eu aprender a pegar um pouco no tablet. Eu peguei nas férias entre o primeiro e o segundo semestre. Se eu não me engano, foi no começo desse ano que eu peguei esse tablet. Eu ficava treinando com a caneta e não resolvia nada. Eu só aprendi a mexer nele na aula. Sério, porque aí, tipo assim, era sabe ou não sabe. Então, eu acabei aprendendo mais, desenvolvendo mais a escrita no tablet durante a aula mesmo. E eu escrevia nos slides. Então lá nos slides tinha a opção, né, de escrever no Drive, você colocava lá, salvava. Dava pra escrever lá durante a aula mesmo. E eu aprendi assim. Eu usei caderno algumas vezes quando começava a ficar mais sério. Tipo, tava chegando perto de uma prova e eu precisava saber alguma coisa e não tava conseguindo entrar na minha cabeça. Aí eu ia lá e apelava pro caderno. Mas sempre foi o tablet. E eu baixei o Anki no tablet. Enfim, mas assim, eu ainda não consegui desenvolver um estudo pra mim, sabe? Porque realmente, gente, primeiro ano foi muito no improviso. Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E o notebook, inclusive, tá ali. Eu usei poucas vezes mesmo, porque tinha o tablet, então eu ia ter que ficar sentada. Muitas vezes eu queria ficar só deitada. E aí eu conseguia mexer no tablet. Tudo bem se é preguiça. O tablet é muito bom, mas assim, não é obrigatório. Tanto é que tem uma amiga minha na faculdade que ela pegou o tablet, acho que no meio do segundo semestre, e ela é muito inteligente, tipo assim, ela não precisou de um tablet pra ser boa nas provas, eu quero dizer. Porque muita gente associa, né, ser boa em prova e tal, quando tem o melhor material possível. São tablets de última geração, um notebook de última geração. E não é bem assim, gente, é mais o jeito como você estuda. É o básico que funciona, é tipo isso. Pra vocês terem um exemplo que não precisa de ter um tablet. Tanto é que no primeiro semestre eu não tive tablet, eu só tinha um notebook e usava mais caderno e deu certo. Aí no segundo semestre eu adquiri o tablet porque às vezes eu levava o notebook e começou a ficar pesado na minha bolsa. Então pra eu poder salvar os PDF, fazer as coisinhas mesmo, o tablet foi muito bom. Mas não, tipo assim, não é obrigatório, gente. Todo mundo só pode entrar aqui na sala se tiver o tablet. Gente, não funciona assim, tá bom? Também não é nesse extremo, não. Só que se você tiver a oportunidade, tenha. Mas se não, gente, dá pra ir. Lá tem computador, lá na faculdade, tanto na sala como na biblioteca. Então, se você quiser lá mexer num tablet, quer dizer, no caso na minha faculdade, né, gente? Tô falando como se, né, todo mundo fosse pra Uninove de Guarulhos. Isso que eu quero dizer é que lá tem, tá bom, gente? Eu não sei se em outras faculdades tem. Eu já fui na da Vergueiros, também tem na biblioteca. Eu nunca entrei numa sala de aula lá, mas enfim, não sei, mas na biblioteca lá tem. Vou falar sobre essa mini calculadora aqui minha, que meu pai comprou pra mim. Vocês não vão entender, né? Talvez não, pelo menos se alguém falasse pra mim, você vai entrar na faculdade de medicina e vai precisar de uma calculadora. Eu ia falar, o quê? Eu não pedi isso. Gente, precisa, tá? Numa matéria, eu não sei se a gente vai precisar mais ainda, mas numa matéria do segundo semestre, a professora falou, gente, compre uma calculadora, porque vocês vão precisar na hora da prova. Tem que ser a calculadora mais simples possível, sabe? Sem frufru, sem, sabe? Simples, pra vocês terem noção. Simplesinha. Onde você só coloca a conta aqui, vê o resultado, marca na prova e pronto. Acabou. E era uma matéria chamada Indicadores, onde a gente tinha bastante cálculo. E foi bom, gente, essa calculadora. Não me deixou na mão. Só me deixou na mão quando eu esqueci, né, numa prova. Mas deu tudo certo no final. Passei na matéria. Eu não sei se em outras faculdades de medicina precisa de calculadora em algum semestre, mas o professor avisa, tá? Não entrem assim achando que vocês vão ser jogadas lá dentro. Tudo bem que tem muito conteúdo, tem muita coisa sim pra estudar. Mas os professores são super compreensíveis, pelo menos na minha faculdade. Eles avisam vocês antes, né? Eles dão o cronograma pra vocês. Se tiver, no cronograma não está acertado ainda, mas tem um que é por enquanto. Eles mandam esse cronograma e depois eles atualizam o cronograma certo. Eles avisam pra vocês o material que vocês vão precisar. Não é jogado, sabe, gente? Nesse sentido que eu quero dizer. Mas também não vou generalizar, né? Converse com seus veteranos da faculdade de vocês, pra vocês chegarem já tendo uma noção. Mas, pelo menos na minha, assim, nessa questão, os professores são muito queridos. Não vou desmerecer a minha lancheira de faculdade que eu adquiri nesse segundo semestre pra usar. Depois eu descobri que essa lancheira é assim, todo mundo tem, é uma febre essa lancheira, porque ela é bem baratinha, sabe, gente? Eu comprei no TikTok Shop. Ela é muito boa, olha aqui, gente. Nossa, ela dá muito certo. Dá pra colocar aqui um garfo se quiser, sei lá, colocar alguma coisa aqui. Ela cabe muita coisa, eu acho que eu já cheguei a colocar 5 tapoés aqui. Tudo bem que são aqueles pequenininhos, né? Enfiei aqui, ela ficou lotada, assim, quase não deu pra fechar. Mas aguentou. E eu acho que ela tá pra rasgar, eu acho que é aqui, esse negócio aqui, ó.
Mas eu vou pedir pra minha avó costurar pra eu continuar levando essa lancheira. Pra quem não sabe, no primeiro semestre eu levava na minha bolsa as tapués. Então eu literalmente fechava a tapué, pegava uma sacolinha pra se caso vazasse e colocava dentro da minha bolsa. E ia embora. Então aqui eu não preciso de sacolinha, né? Essa aqui é a minha própria sacolinha. E como eu coloco muita coisa, porque geralmente quando eu levo é porque eu vou ficar muito tempo na faculdade ou no estágio, tipo, já fica socado aqui tudo, então não dá pra vazar. E se vazar, gente, é muito difícil. Mas se caso acontecer, acontece, né? Mas nunca aconteceu, eu quero dizer, nunca aconteceu. E aí eu levava na mão mesmo, ou se não, colocava na minha bolsa, quando eu levava a minha bolsa grandona, aquela bolsa pretona. Essa daqui, ó, gente, essa bolsa que eu usei no primeiro semestre, que meu pai comprou. Inclusive, eu falei pra vocês em um dos vídeos, eu estava vendo, gente, porque assim, se nos meus vídeos tem 100 pessoas que visualizaram, com certeza 99 dessas visualizações foi eu. Sério, gente, sim. De lavada, porque eu assisto muitos meus vídeos, assim, durante as férias, né? Um dos vídeos que eu falo que eu ia ver, foi um dos começos, que eu ia ver esse negócio aqui de bloquear, né, a bolsa. Gente, eu nunca vi. Nunca vi, tá? Nunca procurei saber. Usei normal a bolsa, abre e fecha normal, assim, e é isso. E quando eu ia pros estágios, eu geralmente levava essa bolsa, porque ela é maior, então eu já colocava aqui dentro, né? Geralmente eu ia de trem, se meu pai não conseguisse me levar, ou na hora da volta também, e sempre era hora de pico. Então não daria pra eu levar a minha bolsinha chique, com essa lancheirinha assim, tipo assim, se sentir a mais. Ali no momento não dava. Então eu levava essa bolsona mesmo, sabe? Segurava assim embaixo, assim, ficava assim, ó, no trem com a cara fechada pra ninguém vir. E enfiava isso aqui também, que, né? Não tinha, né, gente, como ficar segurando dois assim, então eu já enfiava tudo. Então, essa bolsona aqui foi de grande ajuda. E quando eu usava essa bolsa, gente, era porque as coisas estavam começando a ficar sérias. Sério, começando a ficar séria. Geralmente era estágio, quero dizer, né? E quando eu precisava levar muita coisa, então essa bolsa aqui foi muito boa. Primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, vamos ver até onde ela aguenta. Que a bolsa que eu mais usei foi essa aí. Deixa aí a foto pra vocês, talvez. Essa bolsa aí, gente, ela é linda demais. Era da minha mãe ganhou de alguma amiga dela e eu peguei emprestado. E acabou que ela rasgou na alcinha. Ela ficou muito frágil, né? Porque assim, eu usei muito ela. Eu colocava o tablet, tudo bem, o tablet ficava estralando lá dentro, ficava, mas cabia. Era quando eu performava-se com a minha lancheira. Aí eu levava a bolsa e a minha lancheira, assim, gente, me sentindo assim, a própria Patricinha de Beverly Hills. Só que ela não aguentou mais. Ela deu um adeus e se rasgou, né, a alcinha dela. Mas assim, foi muito bom usar ela. Eu me achava a própria adulta. E geralmente as pessoas falavam que essa bolsa preta que eu usei bastante era a bolsa paulista, porque todo paulista usa uma bolsa gigantona pros lugares que, tipo, geralmente as pessoas levam uma bolsinha. E eu nunca reparei isso, porque pra mim sempre foi normal, né? Sempre levar uma bolsona pra caber tudo logo. Mas enfim, eu performei muito com essa bolsa minha marronzinha, que eu amei demais, gente. Mas infelizmente ela foi pra Glória. Não sei, talvez minha mãe compre uma outra pra mim, ou não, eu vou ter que voltar pra essa preta mesmo, assim, e ir direto com ela, porque assim, eu uso ela. Só que de vez em nunca, assim, quando realmente a coisa fica séria. Mas aí eu vou ter que voltar pra ela, né? Porque a bolsa maravilhosa quebrou, gente. Tá bom. E sobre esses cartões aqui, gente, que eu usei demais. Eu usei bastante, tá? Esse daqui, que eu comecei a usar no final do semestre passado. Usei todos os dias possíveis que dava pra usar. Quando eu ia de ônibus, lá pra Guarulhos, usei demais, muito bom. Eu acho que só falhou no começo do semestre, porque eu achei que não precisava atualizar e precisava atualizar. Eu acho que foi na primeira semana só, eu tive que pagar do meu próprio dinheiro, por causa do dinheiro do meu pai. Só que aí depois deu certo, aí voltou a funcionar, graças a Deus. E assim, não me deixou na mão nenhuma vez depois que voltou a funcionar. Até quando eu precisei pegar, tipo, 3 ônibus no dia, porque assim, eu uso 2 ônibus, vai. Um pra ir e outro pra voltar. Pode ir 2 ônibus por dia, mas não, gente, eu consegui 3 ônibus por dia. Então, eu acho que vale a pena se você mora longe da faculdade, se você não tem carro. No caso, eu moro em São Paulo e vou pra Guarulhos. Então, eu acho que vale a pena pegar esse aqui pra você não ficar gastando, gente, porque é caro. É caro, assim, é um dinheiro que você tem que pagar, não tem outra. Se você tiver oportunidade, só vai. E tem esse bilhete aqui que eu tenho desde a época da escola. Não vou mostrar minha foto pra vocês, gente, porque, assim, esse bilhete aqui eu usei mais pra ir pro estágio, porque Vergueiros é em São Paulo, então eu precisava disso aqui. Só que assim, foi um rolê pra eu ir pro estágio, porque toda vez, gente, eu dava uma esquecida de como chegava lá. E aí eu me perdia, então eu só fui me lembrar de como que é pra chegar lá, eu acho que na terceira vez ou na segunda vez que eu fui pro estágio. Uma coisa assim, mas eu me perdi algumas vezes. Mas deu certo, gente, deu certo. Eu aprendi a não precisar pagar 3 passagens, porque tinha uma baldeação que eu fazia que tinha que pagar. Mas se eu fizesse outra baldeação no lugar dessa, eu não precisava pagar por conta do horário, né? Porque tem um horário que o portão tá fechado, tem um horário que o portão tá aberto. Só que eu não sabia disso. Aí eu aprendi as manhas, né, dos horários
e consegui ir pagando só 2 passagens. No caso, eu não pago nada, né? Esse bilhete aqui que paga pra mim. E deu certo. E aí, eu, inclusive, já cancelou esse bilhete. Eu tenho que renovar ele de novo. Mas ele é muito bom, gente. Vale a pena. Sobre esse Crocs aqui, na verdade, não esse especificamente, mas qualquer outro Crocs. Estágio era proibido. Laboratório, proibido. Proibidíssimo. Não pode ir de Crocs, de jeito nenhum. Se você chegou lá de Crocs, você não vai entrar, você não vai participar. Ou seja, somente em aulas você poderia usar. E falando já nisso, eu já toco num assunto que calça comprida e camiseta você entrava no estágio ou nos laboratórios. Agora, se você viesse de crop, de, sabe, blusinha assim pequenininha, se você fosse de saia, vestido, shorts, você não entrava também. Ou seja, camiseta e calça comprida com sapato fechado e sem sandália também. Sandália não podia também. Acessórios. Vocês podem ver que eu gosto de acessórios, né? Não podia entrar com acessórios assim muito longos nos estágios, gente. Porque assim, imagina, você tá de brincão lá e você vai falar com o paciente e aí o brinco cai, acontece alguma coisa. Não pode. Eu acho que isso em qualquer ambiente de trabalho, qualquer ambiente de estágio, assim, acessórios assim, não tem nem porquê. Então não podia. Agora se, só vai ter aula na faculdade, vai ter uma aula só, vai ficar na sala de aula o dia inteiro. Pode ir de acessório, todos aqueles acessórios grandões que vocês gostam, a roupa que você quiser, pode ir do jeito que você quiser. Mas se tiver estágio, se tiver laboratório, tem que olhar direito mesmo o lookzinho que você vai. Cabelo preso, pra quem tem cabelo grande. Pra quem não sabe, né, eu comecei a faculdade, cortei meu cabelo. E meu cabelo era curtinho, né, ele cresceu bastante. Se não era necessário no laboratório eu ficar com o cabelo preso, né, porque meu cabelo era bem curtinho mesmo. Mas agora, sim, ele tá grandão, né, então provavelmente vou ter que começar a usar, sim, cabelo preso nos laboratórios. E no estágio eu sempre usei, né? Mesmo que ele fosse pequenininho, eu sempre dava uma prendida assim. Eu tô com muita saudade de todos vocês, sabe? E fazer os vlogs aqui no canal. Quando eu fiquei de férias, eu dei um tempo, assim, de redes sociais. Fiquei bem sumidona, mas eu acho que foi muito bom essas férias pra mim. E ainda tem um pouquinho de férias ainda pra acontecer. Vai sair mais um vídeo, né, falando, analisando o semestre, o segundo semestre. E tchau, um beijo pra vocês, obrigada por terem assistido até aqui.